Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Silmara, sou professora de Ciências e Biologia. Hoje eu queria fazer um apanhado geral sobre o sistema cardiovascular. Em outro vídeo eu já comentei um pouquinho sobre o sistema respiratório e eu queria trazer um pouquinho sobre a questão do sistema cardiovascular, entender um pouquinho qual é a função, quais são as estruturas envolvidas, enfim. Bom, basicamente o sistema cardiovascular é o mesmo do sistema circulatório, como também é conhecido, né? Sistema cardiovascular, né? O próprio nome já diz, tem a ver com cardio, com coração, tem a ver com vasos, né? Vasos sanguíneos. Sistema circulatório, circulação do sangue. Então, o principal órgão aí vai ser o coração, o principal órgão desse sistema, né? Coração que fica aí situado entre os dois pulmões que nós temos. A gente aprende desde pequenininho, né, que a função do coração é bombear sangue para o resto do corpo. E o que significa isso? Né? O coração é um órgão bastante muscular, né, rico em musculatura. O tipo de musculatura que tem no coração é exclusivo do coração, que é o tecido muscular estriado cardíaco, é exclusivo do coração. E esse tecido, ele tem como característica, claro, a contração, né? Todo tecido muscular tem capacidade contrátil e essa contração é involuntária, né? Ou seja, acontece sem a minha consciência, não preciso pensar, eu não, é diferente do sistema esquelético, né? Da musculatura associada ao esqueleto, que eu me movimento porque eu quero, né? Com a minha consciência, o movimento é voluntário. No caso do coração, involuntário. Esse órgão musculoso, então, né, essa musculatura também é chamada de miocárdio, né, o músculo do coração, conhecido como músculo do coração. Esse movimento que o coração faz, ele recebe nome, né, esse movimento de contração. Na verdade, a contração se chama sístole e o relaxamento se chama diástole. Então, o coração ele faz os movimentos de sístole quando ele contrai e diástole quando ele relaxa. Sístole, daí, então, quando ele tá batendo, ele tá o tempo todo fazendo sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Quando ele contrai, ele tá expulsando o conteúdo que tá dentro dele, que é o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio. Quando ele relaxa, ele está permitindo que esse sangue, né, entre. Na verdade, tanto o sangue que entra do lado esquerdo quanto do lado direito, porque o coração é dividido em 4 partes, né, 4 cavidades internas, que são os 2 átrios e os 2 ventrículos. Tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E esses dois lados, esquerdo e direito, no caso, são separados por uma estrutura chamada septo, né? Um septo, igual a gente fala do septo do nariz, né? O coração tem um septo que separa os dois lados. E é importante que esse septo esteja ali, separando os dois lados, para não se misturar o sangue arterial com o sangue venoso. O que é sangue arterial e sangue venoso? Aí já falando um pouquinho de circulação. O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, pobre em gás carbônico. O sangue venoso, né, ele não tem veneno nem nada disso, mas ele é rico em gás carbônico. No vídeo sobre o sistema respiratório, eu expliquei um pouquinho sobre essa questão das trocas de gases, né, que é o processo que a gente chama de hematose, que acontece nos pulmões. Então, o tempo todo a gente está respirando oxigênio e expelindo gás carbônico, né? Na inspiração, inalamos oxigênio, na expiração, liberamos gás carbônico. Esse oxigênio depois ele vai ser distribuído, ele vai ser capturado pelo nariz, né? Vai para os pulmões. Aí acontece a hematose lá nos alvéolos pulmonares, que é a troca, né, dos gases. Sai gás carbônico, entra gás oxigênio, e ele entra onde? Entra na corrente sanguínea, né? Então esse oxigênio que eu respirei entrou na minha corrente sanguínea. Isso acontece nos pulmões. Depois de passar pelos pulmões, esse sangue arterial agora, já que ele está rico em oxigênio agora, ele vai voltar para o coração, para o lado esquerdo do coração. O lado esquerdo do coração só passa sangue arterial. Lado direito só passa sangue venoso. Lado direito, então, que é o sangue venoso, só sangue rico em gás carbônico. Vai ser aquele sangue que, na verdade, está voltando, né? Tá retornando ao coração para depois ir para os pulmões para receber oxigênio. Porque esse oxigênio já foi distribuído. Porque no lado esquerdo, depois que sair dos pulmões, depois que esse sangue for oxigenado nos pulmões, esse sangue vai voltar para o coração. Para que o coração bombeie, né? O coração bombeia sangue para o resto do corpo.
para que o coração, com a força que ele tem de contração devido à sua musculatura, ele bombeie e despeje esse conteúdo, né, esse sangue vá pelas artérias ser distribuído para as minhas células, porque é isso que o sangue faz, distribui uma das coisas, né? Mas distribui sangue, distribui oxigênio, desculpa, pelo meu corpo todo, porque todas as minhas células precisam respirar oxigênio para ter energia, precisam fazer respiração celular, né? Junto com a glicose do alimento que eu consumi, vai quebrar a molécula de glicose com o oxigênio para produzir ATP, que é a moeda energética, né? Que nos possibilita estar vivos e vivas. Bom, então sangue venoso passa do outro lado. Por quê? Uma vez que esse sangue arterial saiu do coração, né? Então passou pelo pulmão, pelos pulmões, né? Recebeu oxigênio, foi para o coração. No coração, esse coração agora vai contrair, sístole, e vai expulsar esse conteúdo aí, bombeando o sangue pro resto do corpo. Esse sangue agora vai ser distribuído pelo meu corpo todo, porque na verdade está distribuindo o oxigênio através do sangue. São as hemácias, as células sanguíneas, né, glóbulos vermelhos, que carregam aí esse oxigênio aí para as minhas células, beleza. Só que depois esse sangue volta principalmente pelas veias, esse sangue agora já é pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, porque gás carbônico é resultado da respiração celular, eu falei disso no outro vídeo, e agora esse sangue volta para o coração. É o sangue venoso, rico em gás carbônico. Ele vai voltar para o coração, para novamente do coração voltar para os pulmões e receber oxigênio novamente. Por isso a gente divide a circulação em duas etapas, a pequena e a grande circulação. Como assim? A pequena circulação é a circulação que acontece do coração para os pulmões. Então, chegou sangue venoso no coração. Esse coração expulsa esse sangue venoso para os pulmões, né? Vai bombear para os pulmões, vai passar pelo lado direito, vai para os pulmões, pulmão vai oxigenar agora, vai acontecer a hematose nos pulmões, vai receber oxigênio, volta para o coração. Então essa é a pequena circulação, porque é só entre os pulmões, entre o coração e os pulmões, né? Já que o pulmão ele fica numa região ali do meio, mais ou menos entre dois pulmões, o caminho que ele vai percorrer é curto, por isso o sangue, né? Que o sangue vai percorrer é curto, por isso pequena circulação. Beleza, sangue volta para o coração. Agora rico em oxigênio, recebeu oxigênio lá nos pulmões. Agora vai começar a grande circulação, que vai sair do coração, rico em oxigênio, vai ser distribuído pelo resto do meu corpo e depois vai voltar para o coração. Por isso eu falo em pequena e grande circulação, que é do coração para o resto do corpo até voltar para o coração novamente. E aí, lembrando, volta um sangue venoso, né? Pobre em oxigênio, porque esse oxigênio já foi distribuído. E aí, volta para o coração para ir para os pulmões novamente. Aí começa a pequena circulação tudo de novo. Isso está acontecendo o tempo todo no meu corpo. Beleza. Esses tubos, entre aspas, né? Que levam o sangue para o meu corpo, que levam o sangue para o pulmão, para os pulmões, para o coração, são os vasos sanguíneos, né? Então faz parte do meu sistema cardiovascular o coração e os vasos sanguíneos e o próprio tecido sanguíneo que está passando por ali. Vasos sanguíneos a gente tem alguns tipos, né? Veias, artérias, capilares, arteríolas e vênulas. As artérias, elas costumam, comparado com as veias, elas têm um calibre um pouquinho maior, elas são um pouquinho mais grossas nas paredes, né? Então, como se fosse um tubo, né? Esse tubo, ele é um pouquinho mais grosso, né? Nas suas paredes. Por quê? Justamente para aguentar a pressão do coração quando ele faz a sístole e ele expulsa aquele conteúdo pelas artérias para o resto do corpo. As veias, elas têm um calibre um pouquinho menor, então as paredes das veias são mais fininhas. Porque não precisa de suportar essa pressão, porque na verdade ela vai estar levando o sangue de volta para o coração. Beleza. As arteríolas e as vênulas são parecidas com veias e artérias, a diferença é que as arteríolas são as arteríolas são artérias mais finas, e as vênulas são veias mais finas. E os capilares sanguíneos, eles recebem um outro nome porque eles são vasos microscópicos. São vasos que eu quase não consigo ver olho nu, né? Apenas com o auxílio do microscópio, são muito pequenininhos. Eles irrigam principalmente os alvéolos pulmonares, né? A gente tem aí 1 milhão de alvéolos pulmonares em cada pulmão. Então, os vasos sanguíneos que passam ali, que é onde acontece a tal da hematose, a entrada de oxigênio e saída do gás carbônico, é nos capilares sanguíneos que passam pelos alvéolos pulmonares para entrar na corrente sanguínea. E os capilares sanguíneos também costumam comunicar veias e artérias, né? Porque precisa ter uma comunicação.
Pensa na circulação no sistema cardiovascular como uma grande rede ali de vasos sanguíneos, né? Todos conectados. Bom, quem são os principais conteúdos, quem são os principais elementos, né, do sangue, do tecido sanguíneo? Sangue é um tipo de tecido. Porque a definição de tecido é um conjunto de células, né, que tem função semelhante, células diferentes que têm funções semelhantes. O sangue, ele tem duas partes importantes, que são o plasma e os elementos figurados. O que é o plasma? O plasma é o conteúdo que tem água, o sangue tem água, né? No tecido sanguíneo tem água também. Tem água, tem açúcar, glicose, tem sais, minerais, tem gorduras, tem proteína. Isso é o plasma. Ele vai ter uma coloração, inclusive, mais esbranquiçada, até amarelada, dependendo também da quantidade de gordura, né? Porque gordura vai ter a coloração de lipídios, né? De forma geral. Vai ter a coloração um pouco mais amarelada. Os elementos figurados são aquilo que é próprio do sangue, são as células que fazem o sangue ser o sangue. Porque eu falei de água, proteína, isso não faz o sangue ser sangue. Isso é o plasma do sangue. O que faz o sangue ser sangue são os elementos figurados, né? Elementos propriamente ditos sanguíneos, que são as células, glóbulos vermelhos, que são as hemácias, também chamadas de eritrócitos, ricas em ferro, ricas em hemoglobina, que é um tipo de proteína que carrega junto, né? A hemoglobina tem ferro, né? Falam que tem que comer feijão, feijão tem ferro para não dar anemia, né? Enfim, feijão também tem ferro, entre outros alimentos aí também, mas que eu não vou entrar nisso agora. Mas as hemácias são as responsáveis por carregar o oxigênio, não só o oxigênio, mas outros nutrientes, mas especialmente o oxigênio para o resto do meu corpo. Porque o oxigênio tem uma afinidade muito grande com a hemoglobina, que tem ferro na sua composição. Então precisa de ferro para ter hemoglobina, que precisa para ter hemácia, portanto, que a hemácia é a célula, a hemoglobina é uma proteína que está associada à hemácia, que carrega o oxigênio. Se eu não consumo ferro, acaba que eu tenho menos oxigênio sendo distribuído para as minhas células, por isso eu tenho menos energia. A pessoa com anemia, ela fica fraca, cansada, né, mais apática, enfim. Bom, o que mais? Eritrócitos, né, que eu já falei, eritrócitos é a mesma coisa que glóbulos vermelhos e hemácias, são nomes diferentes para a mesma coisa. Geralmente quando a gente faz um exame de sangue de hemograma, vai aparecer lá os eritrócitos, geralmente é eritrócito que aparece. Enfim, mesma coisa. E os glóbulos brancos, famosos glóbulos brancos, eu quero fazer depois um vídeo sobre a função específica dos glóbulos brancos, que tem a ver com o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do corpo. Mas o sangue, o tecido sanguíneo, ele tem essa função de defesa também, já que é nele que estão os glóbulos brancos, também chamados leucócitos. A gente tem vários tipos de leucócitos, de glóbulos brancos, neutrófilos, basófilos, enfim, que cada um tem uma função específica, mas todos agem de forma a tentar defender o organismo, o corpo, de um agente invasor, de um vírus, de uma bactéria, enfim. Eu vou deixar para fazer um vídeo específico sobre isso, até para trazer um pouco essa questão das vacinas, né? Que a vacina ela busca estimular o sistema imunológico, enfim, mas deixa isso para depois. E além das hemácias, dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, nos elementos figurados do sangue tem as plaquetas. As plaquetas que têm como função o quê? O que são plaquetas, né? Para começo de conversa. São fragmentos celulares. Então são restos de células, fragmentos celulares que ficaram ali. E são as plaquetas e a função dela, e tem uma função importante, é coagulação sanguínea. Quando você faz um exame de sangue, um hemograma também vai aparecer lá o número de plaquetas. Plaquetas fazem coagulação do sangue. É importante porque em um caso de hemorragia, né, para o sangue estancar, né, para parar o sangramento, eu preciso das plaquetas se aglomerarem ali na região, que se aglomeram ali na região da hemorragia, enfim, para fazer com que pare de se perder tanto sangue. Bom, acho que de modo geral é isso que eu queria tratar com vocês. Então, o que eu queria trazer para esse vídeo um pouquinho dos elementos figurados do sangue, o que é o plasma, o que são os elementos figurados, um pouquinho sobre circulação. Pretendo trazer outros vídeos que tenham a ver com essa temática. Inclusive sistema imunológico, né, que acho que é bastante importante falar, e também pressão arterial, né, que foi algo que eu não falei nesse vídeo, mas que pretendo tratar em breve. Qualquer dúvida, estou à disposição. É isso. Beijos.